Boa noite, meus amados irmãos. Que Deus possa abençoar cada um dos meus amados nesta noite, né? Em nome de Jesus, já passa de 8 horas e 30 minutos da noite, né? Falta mais ou menos uns 15 minutos ou 10 minutos para as 9. E aqui nós estamos, né? Aqui no estado da Bahia. Choveu bastante aqui, né? No meu estado aqui, para a glória do nome de Jesus. Em outra região, da mesma forma. E assim eu quero, nesse dia de hoje, né? Hoje é quinta-feira, né? É dia 21 ou 22, mais ou menos isso, de maio de 2025. E assim eu quero deixar uma mensagem não demorada para os meus amados irmãos, uma noite de paz e alegria para todos vocês, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Então eu quero deixar aqui no livro de Reis, né, a multiplicação, né, aleluia, do azeite e da farinha da viúva. A Bíblia diz que o profeta Elias, né, ele foi, né, ali naquele reinado, ele profetizou contra Acabe e contra a tua mulher, né, que era Jezabel, né, que todos sabemos, que era uma prostituta, uma feiticeira, né, que levou Israel a pecar diante do Senhor nosso Deus, com a adoração que ela trouxe do teu país, né, para a nação, né, de Israel. E nós sabemos que, amém, nós não podemos, né, adorar a outros, a não ser o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tem nos guardado, nos livrado de todo o mal. E Elias, né, profetizou que não haveria chuva durante 3 anos e meio. Estou aqui dando uma corrida aqui, né? E o Espírito Santo, né, enviou Elias para uma cidade chamada Querite, né? E nessa cidade Elias era servido com a água do ribeiro que descia. Ele era sustentado, né, pelos corvos daquela época, né, aquele pássaro carnívoro, né, e trazia para Elias pão de manhã e carne, da mesma forma à tarde. Então Deus, ele tem assim, né, nos abençoado. Deus não tem deixado faltar nosso pão e nem a nossa água, ainda que passamos por algum momento de dificuldade, de problemas, né, da nossa vida, mas Deus, ele tem assim provido toda a nossa necessidade em Cristo Jesus. Então, meu amado, então nós vemos aí que Elias, né, ele foi bem-aventurado, porque ele não se deixou levar, ele foi corajoso, né, e pregou a palavra de Deus, aleluia, ao rei, né, Acabe, né, repreendendo ele, e também, né, a prostituta e teus falsos profetas, né, que Elias desafiou os 450 profetas de Acera e 400 de Baal e matou todos eles, porque o nosso Deus é um Deus vivo, que ele respondeu com fogo, queimando o holocausto que estava, né, no altar e ainda lambeu as águas que estavam no rego, para a glória do nome de Jesus. E Baal não pode fazer nada, porque Deus, ele é Deus. Amém? E nós vemos que ele fugiu para essa cidade, enviado pelo Espírito Santo. E Deus também depois secou a fonte, né? Aleluia. E enviou ele para Serepta. Quero dizer para os amados, a nossa fonte ela tem que estar sempre transbordando, porque no nosso interior ela jorra uma fonte para a água, né, eterna. Essa água
simboliza o Espírito Santo. Então nós precisamos estar sempre, né, buscando, né, para que a nossa fonte não venha se secar. Louvado seja Deus, né? Como a fonte ali materialmente, dizendo assim, secou, mas eu trazendo para a vida espiritual, é necessário que nós continuemos firmes, ainda com lutas, com provações, com dificuldade, mas olhando para Cristo, né, que é o Senhor, autor e consumador da fé. Não temos que vacilar, né? Isso, conforme o Senhor disse, para, né, aleluia, se tu beber da água que eu te der no teu interior, jorrará uma fonte para a vida eterna. Então, nós temos que conservar essa fonte que simboliza o Espírito Santo. E Elias, né, Deus permitiu que a fonte se secasse ali, a fonte material, né, e enviou Elias para Serepta, porque Deus, ele tinha algo extraordinário para realizar em Serepta, através do profeta Elias. Então, quero dizer para meus amados, creia, se Deus tem te enviado para alguma cidade fora da tua cidade, né, Ele com certeza tem algo para realizar, né, naquela cidade com você. E Deus enviou Elias. Elias foi, e lá aquela mulher estava pegando alguns gravetos para fazer um bolo para ela e para o teu filho comer e morrer, né? Mas Elias disse, trazei para mim um copo d'água, né? Se estava naquela época, aquela seca, né? E Elias pediu um copo d'água. A mulher foi com toda a fé buscar, e antes dela sair, disse, fazei para mim um bolo pequeno. Aí ela foi e se declarou. Então é necessário que nós declaremos ao Senhor nosso Deus o nosso problema, aquilo que nós precisamos. Ele sabe, Deus sabe todo dos nossos problemas. Ele quer que nós cheguemos a Ele e falemos com Ele o nosso problema, né, a nossa necessidade, as nossas causas, como nós estamos, né, como a nossa família está. Então precisamos declarar a Ele e falar com Ele. Então ela declarou o homem de Deus, né, e ela disse, ah, Senhor meu, aleluia, louvado seja Deus, né, ai, Senhor meu, que eu, né, que ela não tinha nada, a não ser um pouco de azeite e farinha, um pouco de farinha, para fazer para ela e o filho dela comer e morrermos. Mas o profeta, homem de Deus, como ela se declarou, né, trazendo para o mundo espiritual, declara aí o teu problema que você está passando a Deus. Né? Fala com Deus no nome de Jesus, que Deus ele vai agir e vai te dar a vitória. Ainda que você não veja o resultado agora, mas pode ter certeza que o resultado vai chegar, no nome de Jesus. E aí ela foi, né, fez o bolo, ele falou, fazer um bolo pequeno para mim, né, aleluia, e depois você fará para tu e teu filho, né. Então ela foi, só tinha um pouquinho de azeite e farinha, e foi lá e preparou, né, aquele bolo para Elias, trouxe a ele, e Deus abençoou ela, porque não faltou nem o azeite, nem a farinha da tua botija. Está vendo aí? Então, quando nós obedecemos, né, a palavra de Deus, Deus está pronto para assim nos abençoar, nos dar vitória, né? E ali, né, aleluia, tudo foi multiplicado na vida, né, dessa viúva. Quero dizer e profetizar, se você buscar a Deus, se você chegar diante dele, se você confessar para ele teus pecados, se você reconhecer que sem ele nada você pode fazer, ele fará o mesmo para com a tua vida. Eu creio assim, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ficar até aqui, né, porque essa palavra é grande, eu já, né, aleluia, cortei no caso de palavras, né, que, aleluia, o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, né, que essa mensagem é grande, então fui cortando algo e falando para os irmãos, né, aquilo que o Senhor propôs para me poder fazer aqui nesta noite. Amém? Então que Deus possa te abençoar, você ainda que não aceita Jesus, procura a igreja evangélica e confessa Ele como teu único e suficiente Salvador. Fique com Deus, a paz do Senhor e uma boa noite.